Então vamos lá, vamos para o terceiro tópico aqui, onde nós vamos falar sobre a constante santificação. Tá? Mais uma vez aí, estamos estudando a revista da Editora Betel, Os Discípulos de Cristo, comentado pelo pastor Eliel Araújo. E já desde já, você que está se achegando em nosso canal pela primeira vez, já aproveite aí e se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso iremos alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Prazer ter você conosco aqui. Vamos lá, constante santificação. A santificação é um processo contínuo e dinâmico, pelo qual o cristão, capacitado pelo Espírito Santo, cresce em semelhança a Cristo, buscando viver em obediência e pureza diante de Deus. Não é um evento único, mas uma jornada diária de renovação espiritual que envolve arrependimento, oração, estudo da palavra, submissão à vontade divina. Então, vamos começar aqui. Então, é importante aqui sobre a constância santificação, nós entendermos que santificação não é experiência de um dia, não é emoção de um culto, não é uma decisão isolada, mas é um processo contínuo. Então nós precisamos saber entender que santificação não tem nada a ver com emoção. Então o processo ele é contínuo. Então o discípulo não é chamado apenas para começar. Bem, ele é chamado para permanecer fiel até o fim. É uma coisa que eu sempre costumo dizer, que não é difícil a pessoa entregar a vida para Jesus. Basta que as pessoas que estão ali se preparem muito bem para cantarem louvores e procurar oferecer o melhor. E a pessoa que for ministrar, traga uma mensagem bem ajustada, bem colocada, que alcance os corações e com certeza muitas pessoas vão acabar se emocionando e vão erguer a mão e vão querer ir para frente para entregar a vida para Jesus e receber uma oração. Agora, o que é difícil é permanecer, porque em meio à caminhada cristã vai aparecer adversidades, lutas e muitas pessoas, muitas das vezes, por estarem crescendo no evangelho só pela emoção, no momento da luta e da tribulação, elas não irão permanecer firmes. Por isso o discípulo não é chamado, como eu disse, para começar bem. Não, ele é chamado para permanecer firme até o fim. A vida cristã não é uma linha estática, é um crescimento, é ajuste, é arrependimento constante, é transformação progressiva. Entendemos que quem é discípulo, ele vive em constante alinhamento com Deus. Vamos lá. Tópico 3.1, a palavra e a vida de santidade. A palavra de Deus é um verdadeiro manancial para a santidade, pois nos leva a encontrar e ouvir e responder ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus purifica e lava, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 26. Então a palavra e a vida de santidade. Então é importante aqui nós compreendermos, irmãos, que não existe santidade sem a palavra de Deus. Em João capítulo 17, está aqui na revista, e o versículo 17, Jesus ele declara: santifica-os na verdade. E aí ele diz: a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela não é apenas informativa, ela é purificadora, ela confronta, ela corrige e ela alinha e ela molda. E eu sempre digo que a pessoa só é moldada quando ela permite ser moldada. Então eu sempre digo que a palavra ela não muda ninguém, ela molda, e é aí que existe diferença. Se a pessoa não querer ser moldada, não há como o poder da palavra se manifestar em sua vida. Então quem se afasta da palavra, ele começa a flexibilizar convicções. Quem se aproxima da palavra fortalece sua vida espiritual. Então a Bíblia não é apenas uma leitura devocional, é um manual, irmãos, de transformação
transformação. O discípulo que ama a santidade, ele ama a Escritura, porque é nela que Deus revela o seu caráter, é nela que Deus revela quem verdadeiramente ele é. Santidade não se sustenta com sentimentos, mas santidade se sustenta com fundamentos. Vamos mais aí. O tópico de número 3.2, o Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo também atua no processo de santificação, nos ajudando contra o pecado e a fazer a vontade de Deus. Ele reside em nós para produzir uma vida de santidade e sensibilidade à sua voz. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo disse à igreja em Roma, que os gentios foram santificados pelo Espírito. O novo nascimento é uma obra gerada pelo Espírito Santo, uma vez que estamos espiritualmente mortos em nossos pecados e ele nos dá a vida. Efésios, capítulo de número 2 e o versículo número 1, que está aí na revista, dentro dos comentários do pastor Eliel Araújo. Então, a santificação não é uma força humana, é uma obra sobrenatural de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Lá na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, está aí na lição também, e o versículo de número 13, aprendemos que somos escolhidos pela santificação do Espírito, e o Espírito aí está com letra maiúscula, tratando-se do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, ele produz arrependimento, ele gera transformação interior e desenvolve o fruto do Espírito na vida do cristão. Ele não apenas aponta o erro, ele capacita para a mudança. Então, o discípulo que ignora o Espírito, ele endurece. O discípulo que ouve o Espírito amadurece. Então, santificação é parceria. Deus operando e o ser humano correspondendo. Então, quando o Espírito fala, acredite, o coração sensível, ele responde. Através do que? Da obediência à palavra de Deus. E assim nós vamos agora aqui para o último tópico, para a última parte do tópico 3, que é santificados pelo sangue de Jesus. Um dos aspectos da santificação é a limpeza. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, santificando-nos pelo seu sacrifício vicário. Portanto, nosso Senhor morreu para, com o seu sangue, santificar o seu povo. Então, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Então, olha aí, a nossa santificação, irmãos, entendemos aqui pelo comentário do pastor Eliel Araújo, que ela começa na cruz. Nós temos um texto aí na revista sobre Hebreus 10:10. Que está escrito que nós fomos santificados mediante a oferta do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa santificação, ela começa na cruz. Lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, que também está aí na nossa lição, nós lemos que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Então não existe santidade sem cruz, não existe purificação sem sangue, não existe transformação se não houver redenção. Então o sangue, irmãos de Cristo, ele nos limpa, ele nos reconcilia, ele nos posiciona como filhos e ele nos dá acesso à presença de Deus. Então a nossa santidade não é mérito nosso, é graça aplicada. Em outras palavras, é favor imerecido que foi aplicado primeiramente por Deus, que nos entregou o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e por Cristo Jesus, que derramou o seu sangue, enfrentando todo o sofrimento via Gólgota e completando a obra sumária na cruz, no Calvário. Então nós precisamos entender que o discípulo ele vive lembrando, eu não sou santo por esforços próprios,
mas eu sou santo porque eu fui comprado por um alto preço, um preço de sangue, sangue que fora derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança, o sangue que nos livra de todo mal, o sangue que tem o poder de promover, né, a salvação, ou pelo menos nos dá o acesso para a entrada da porta da salvação, para que através da palavra e da santificação, um dia possamos alcançar esta tão imensurável salvação. Então nós entendemos aqui, para concluirmos, tá, que a santificação é a resposta ao Deus Santo, é uma evidência ao novo nascimento, é um caminho diário de transformação, é uma obra da palavra, é uma ação do Espírito e é o resultado do sangue de Jesus, coisas que nós acabamos de falar aqui. Então, o discipulado verdadeiro não é sobre aparência, é sobre o caráter moldado, não é sobre perfeição imediata, é sobre perseverança contínua. A pergunta final para todos nós aqui é: estamos apenas frequentando a fé ou estamos sendo transformados por ela? Então, isto é muito importante para o nosso aprendizado. Santificação não é peso, santificação é privilégio. É Deus nos preparando para vê-lo face a face, porque a promessa, irmãos, ela permanece. Quem persevera na santificação experimentará a plenitude da presença de Deus. Então, nós terminamos aqui concluindo e lendo, né, a conclusão do pastor Eliel Araújo, que diz: o Senhor nos amou e proveu o necessário à nossa salvação. O Senhor que nos amou e proveu o necessário à nossa salvação é o mesmo que exige prover o necessário para um viver santo por parte de quem nasceu de novo. O processo de santificação guiado pelo Espírito Santo envolve dedicação, arrependimento e dependência da graça de Deus, uma vez que não é opcional, mas essencial para vermos o Senhor. E aqui nós terminamos a terceira parte e terminamos, né, rapidinho, né, a lição de número 9. Eu espero você que vai meditar nessa lição, pois agora no domingo próximo, nas igrejas, né, do Ministério de Madureira, Assembleia de Deus Madureira, essa lição aqui ela vai ser comentada, vai ser estudada. Então eu espero que de alguma forma nós possamos ter aí abrido um pouco também a mente em algo talvez que você não tenha visto, e possamos, através deste breve ensinamento, ser útil para que você possa ainda completar, né, e complementar aí a sua aula. Deus abençoe a todos, até a lição de número 10, né? Lição de número 10. Abraço.